Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Já tem um tempo que o pastor Márcio, um momentinho, vem conversando comigo e sonhando também junto sobre essa realidade de termos esse culto de mulheres, porque eu creio que esses momentos são especiais. Eu acho que a nossa linguagem aumentou um pouquinho, filho. Eu acho que, enfim, que uma mulher entende exatamente o que a outra quer, e quando nós nos comunicamos, o extraordinário acontece. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui essa noite. Eu tenho certeza que se eu estou feliz, imagino o Senhor, porque eu tenho certeza também que todas vocês talvez tenham tido um dia cheio, um dia cansativo no trabalho, ou talvez um dia triste por muitas adversidades que podem estar acontecendo na sua vida, mas ainda assim você rompeu os obstáculos e você está aqui conosco hoje para ouvir a palavra do Senhor. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, e nós vamos ler primeiramente os versículos de 1 a 6 e depois 12 e 13. O tema da nossa mensagem de hoje é: quem não se entrega não vive o sobrenatural. E o texto que nós vamos ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 6 e depois 12 a 13. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E agora nós vamos pular para os versículos 12 e 13. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Feche seus olhos nesse momento. Espírito Santo, nesse momento, eu te apresento as nossas vidas, e assim como todos eles estavam reunidos em um só lugar, agora nós nos encontramos em um só lugar. Eu te apresento, Senhor, essa igreja como local físico, mas eu te apresento as nossas vidas como tua igreja. Eu te apresento corações abertos para receber a tua palavra e o teu poder. O Senhor tem legalidade nas nossas vidas para entrar nos nossos corações. Nós queremos te convidar, Espírito Santo, nessa noite, para que nós possamos receber o teu poder. Entra nas nossas vidas para que tenhamos autoridade vinda dos céus e que possamos ser testemunhas de Jesus até os confins da terra. Nesse momento, eu declaro que toda potestade, todo principado, tudo que se levanta contra nós seja lançado por terra agora no poder do nome de Jesus. Os nossos corações e ouvidos estão atentos à tua palavra, ao teu mover, à tua vontade. E por isso eu creio que o Senhor tem trazido avivamento à tua igreja e nós queremos viver o teu sobrenatural. Em nome de Jesus eu te agradeço por esse momento e peço que não seja mais a Letícia falando, mas eu me esvazio mais uma vez de mim, para que o Senhor possa falar através da minha vida, avivar a sua igreja, tratar corações e nos usar poderosamente, porque queremos viver verdadeiramente o reino de Deus aqui na terra. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu queria falar com vocês sobre o batismo com o Espírito Santo e sobre a relação direta que ele tem na nossa vida cristã diariamente. Mas para isso acontecer, para que vocês entendam melhor, eu gostaria de voltar um pouquinho a história aos dias que antecederam a morte de Jesus.
Jesus estava com os discípulos, né, estavam reunidos e ele estava os instruindo. E em determinado momento, o que ele faz? Ele diz aos discípulos que ele rogará ao Pai, ele não vai mais estar aqui, mas ele rogará ao Pai para que ele nos envie um outro conselheiro, que seria justamente o Espírito Santo. Isso está em João 14, e mais adiante ele vem e explica que o Espírito Santo nos ensina e nos lembra sobre tudo quanto Jesus nos falou, nos ensinou. E aí o que acontece? Depois desse acontecimento, vem a morte do nosso Senhor Jesus. E após 3 dias, a sua ressurreição. E após a ressurreição, o Senhor passa 40 dias instruindo os apóstolos a respeito do reino de Deus. E é nesse momento que ele aparece, convive com eles diariamente, enfim, vai instruindo, vai falando sobre tudo, instruindo de como eles deveriam, né, viver, de como tudo aconteceria. E aí o Senhor os dá uma ordem. Ele diz o quê? Que eles não saiam de Jerusalém até que se cumpra a promessa de Deus Pai. E aí você pula para Atos capítulo 1, versículo 8. E o Senhor fala o quê? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e até os confins da terra. E o que é que os apóstolos fizeram? Obedeceram. Eles permaneceram naquele lugar alguns dias, até que quando chega o dia de Pentecoste, eles ouvem um barulho vindo dos céus. Um som de um vento muito forte, que invade a casa em que eles estavam assentados. E aí eles são revestidos de poder. Eles ficam cheios do Espírito Santo. E o que acontece? Eles vivem na vida deles exatamente a transformação que nos conduz até o dia de hoje. E por que eu digo isso? Porque sem esse poder, sem essa autoridade vinda diretamente dos céus, você vai entender que eles não teriam como falar do amor de Jesus. E nós não teríamos como saber o sacrifício que ele fez por nós. Por isso eu gostaria de dividir essa palavra em 2 partes. Na primeira parte, eu quero falar com você exatamente sobre a transformação que o Espírito Santo traz sobre a minha vida e a tua vida quando nós somos batizados. E na segunda parte, eu quero que você entenda porque muitos cristãos jamais experimentaram o mover do Espírito Santo. E o primeiro ponto que eu tenho para dividir com vocês é: o Espírito Santo põe fim à incredulidade. Apesar dos discípulos desfrutarem da companhia diária de Jesus, no final eles eram apenas meninos. Eles ainda eram incrédulos. Todos os dias eles eram instruídos pelo nosso mestre, todos os dias eles acompanhavam o nosso mestre, eles viam Jesus fazendo milagre, eles viam Jesus curando, eles viam Jesus expulsando os demônios, pessoas eram libertas, multidões seguiam Jesus, mas eles no final eram incrédulos, e isso foi dito pela boca de Jesus. Por quê? Você vê em determinado momento que os discípulos não conseguem expulsar um demônio de um garoto, e aí o Senhor fala: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Por quê? Porque eles ainda não tinham recebido essa autoridade. Sem autoridade, quem era Pedro? Pedro era aquele homem que conviveu com o Senhor por anos, mas no dia da morte de Jesus, o negou 3 vezes. E aí, o que acontece? Eles estão naquele lugar e o Espírito Santo desce sobre eles. E eles são instantaneamente, imediatamente transformados pelo poder do Espírito Santo. E no mesmo momento você já vê outra postura de transformação. O que acontece? Vocês percebem que no texto que eu li, algumas pessoas estavam admiradas, perguntando o que tinha acontecido. Outras, porém, faziam o quê? Zombavam. E é nesse momento que entre os 12, Pedro se levanta e aí ele fala: o quê? Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes uma coisa. Ouçam com atenção. Estes homens não estão embriagados, como vocês supõem.
ainda são 9 da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E daí nos versículos que seguem, Pedro continua. Ele continua pregando já cheio da autoridade, cheio do poder de Deus. E o que é que acontece? Aquele homem que ali atrás negou o Senhor. Aquele homem que um pouco antes, pela falta de fé, não conseguiu expulsar um demônio, prega de maneira que 3.000 se convertem apenas naquele dia. E isso foi só o início do que o Senhor começou a fazer através da vida deles. Sem o Espírito Santo, eles não seriam capazes de pregar o Evangelho com toda a autoridade que pregaram. Uma breve leitura da Bíblia vai te mostrar que antes da descida do Espírito Santo, antes deles receberem o Espírito Santo, eles não entendiam bem nem o que Jesus queria falar. Eles constantemente pediam explicações a Jesus acerca das coisas que ele falava, acerca das instruções que eles davam. Mas o que acontece? Como eu acabo de dizer para vocês que está escrito em João, o que é que o Senhor falou a eles? Que o Espírito Santo nos ensina e nos lembra de tudo quanto Jesus falou. Então, aquele homem que ali atrás não consegue expulsar sequer um demônio, você olha, dias depois, e ele, com autoridade, em uma só pregação, consegue a conversão de 3.000 pessoas para a honra e glória do Senhor. Sem o Espírito Santo, eu e você não somos ninguém. Nós somos meninos, nós somos meninas. Meninas que têm uma convicção a respeito de um Deus. Meninas que sabem que o nosso Senhor morreu por nós. Mas nós não temos autoridade para exalar o perfume de Deus. Nós não temos autoridade para que vidas sejam tocadas e entendam o verdadeiro poder do Evangelho. E é por isso que nós não podemos deixar de lado a experiência sobrenatural do Espírito Santo. Porque enquanto nós não nos rendemos, nós não vamos mudar de nível. E em segundo lugar, eu quero falar com vocês sobre o porquê muitos cristãos jamais experimentaram esse poder. E o primeiro ponto que eu quero dividir com você é prioridades invertidas na igreja. Nós temos priorizado as nossas próprias vontades. Faça uma análise da sua vida e confesse para você mesmo e para o Senhor quantas vezes eu e você entramos por essa porta, mas o nosso coração não está aberto para buscar a presença do Senhor. Muitas de nós chegamos aqui porque nós queremos a transformação da nossa casa, porque nós queremos um emprego. Muitas de nós chegamos aqui porque nós queremos saciar as nossas próprias vontades, as nossas próprias até futilidades em muitas vezes. E não quer dizer que o Senhor não queira transformar a tua vida, não quer dizer que Ele não queira transformar a tua casa, mas o reino de Deus está em primeiro lugar. E é por isso que nós precisamos colocar tudo no lugar, nós precisamos inverter as nossas prioridades. E semana passada, quando eu estava aqui, eu até falei um pouco disso. Se você já leu a Bíblia, se você leu os Evangelhos, também numa breve leitura, de cara, você já vai sacar que Jesus, por onde passava, fazia milagres. Jesus, por onde passava, tinha transformação. Pessoas eram libertas de espíritos imundos. Onde ele passava, tinha cura. Pessoas que estavam enfermas por anos e anos ficavam curadas no poder do nome de Jesus, apenas de tocar no manto da sua veste, na orla de sua veste.
E é isso que é trazer o reino de Deus aqui para a terra. Isso é viver o verdadeiro evangelho. E é isso que o Espírito Santo faz nas nossas vidas. Por quê? Porque antes os discípulos não conseguiam exercer a autoridade. Mas depois, o que a Bíblia me fala? Que todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitas por meio deles. Pessoas transformadas por um toque. Pessoas que ficaram cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque eu não sou nada, eu não sou ninguém. Poderoso é o poder que opera através da minha vida. Poderoso é o mover ao qual eu abri o meu coração e eu me permiti viver. E é Ele, você não é nada, você não é ninguém, mas Ele quer usar a tua vida para transformar a tua geração, para que pessoas sejam libertas, para que enfermos sejam curados e para que muitos dobrem o joelho para confessar que existe um Deus no céu, que entregou o seu Filho e ele morreu por nós, e Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E eu gostaria de falar sobre o segundo ponto, que é o responsável por esses cristãos que nunca sentiram esse mover do Espírito Santo. Coração fechado e apto a criticar. No final do versículo, no último versículo que nós lemos, fala o quê? Que enquanto muitos estavam admirados, outros faziam o quê? Zombavam. Agora eu quero te trazer para a nossa realidade aqui. Eu creio que o nosso país tem vivido um avivamento. Eu tenho visto novas cruzadas, onde muitas pessoas são curadas, onde muitas pessoas ficam cheias do Espírito Santo. E é isso que o Senhor quer fazer, é esse derramar. E eu também tenho visto esse reflexo aqui na nossa igreja, principalmente na nossa terça livre. Todas as terças livres eu me pego orando, eu me pego cheia do Espírito Santo, eu me pego falando em línguas, e eu abro os meus olhos e eu vejo ao meu redor pessoas que se derramam completamente a esse mover. Em contrapartida, eu vejo pessoas que sequer fecham os olhos, pessoas que não dormem, pessoas que choram, pessoas que estão com problema de ansiedade, pessoas que às vezes estão com problema de depressão, pessoas que chegam aqui porque querem receber um milagre, mas sequer abrem o coração para receber o dono do milagre, para receber o agente do milagre. Então, como é que você quer ser curado se o teu coração está fechado para receber esse mover? Como você quer ser curado se o teu coração se fecha para o dono do milagre? Aí você não pode ser curado. Aí você não pode ser usado, porque mais do que te curar, o Espírito Santo quer fazer um derramar, Ele quer fluir através da tua vida. Por quê? Porque esse mover não é esse egoísta. Esse mover tem o objetivo de tocar outras vidas, até os confins da terra. E o outro ponto que eu quero dividir com você é: nós queremos que o Espírito Santo se manifeste da forma que, enfim, da maneira que nós escolhemos. E não é assim que Ele faz. O que Jesus fala? Não saiam de Jerusalém até que a promessa se cumpra. E aí o que eles fizeram? Eles ficaram ali naquele lugar e esperando. Ele não disse quanto tempo, mas eles ficaram ali, esperando o cumprimento da promessa, até que chega o dia. E quando o Espírito Santo desce, ele vem como? Como um som de um vento impetuoso. E aí você vai ver o quê? Que eles começam a receber línguas de fogo. E começam a falar em línguas, e aí começa a acontecer uma transformação. E aquele barulho é tão grande que foi capaz de atrair judeus que estavam ali de todas as nações da terra. Foi capaz de atrair uma multidão. Mas você quer dizer que quer receber o Espírito Santo, mas que não quer barulho. Você critica o mover de Deus como se Ele não estivesse aqui, para que eu e você entendamos que Ele faz como Ele quer. Ele se move de acordo com a vontade dEle e não de acordo com a minha vontade e a sua vontade. E talvez seja por isso que você esteja na igreja há 10, 15, 20 anos, sei lá quantos anos, mas nada acontece. Você não é transformado, a sua vida continua rasa. Você chega aqui, sente um arrepio, mas quando começa aquele arrepio, você já abre os olhos, olha todo mundo que está ao teu redor e já reprime o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode usar, não vai habitar, não vai invadir corações
parcialmente abertos. Ele é um gentleman. Eis que estou à porta e bato. Então, se você abrir o seu coração, se você se render a esse mover, se você não tiver medo, se você confiar e entender que Ele sabe o melhor e da maneira que Ele quer te usar, aí sim, você vai viver o sobrenatural na sua vida. E o último ponto que eu quero falar com você, sobre algo muito importante, que muitas vezes nos impede, e na verdade eu acho que hoje é um dos pontos principais que nos impedem de experimentar o mover do Espírito Santo. A santidade. Espírito Santo. Eu não preciso de muito para você entender que Ele é santo. Eu não preciso dar uma aula teológica para você aprender que Ele é santo. Mas muitas vezes nós não queremos nos esvaziar de nós mesmos para que Ele limpe a nossa casa e habite em nós. Então eu venho para o culto, mas eu saio daqui e eu quero continuar com aquela minha vida imunda. Não tem como Ele se mover através da minha vida. Eu venho para o culto, mas eu saio daqui e eu não quero buscar uma vida santa com meu namorado. Não tem como Ele se mover. Eu saio daqui, eu sou casada, mas eu olho para os homens na rua, porque muitas mulheres são casadas, mas dizem, eu não estou morta. Entendeu? Mas no dia que você disse sim para aquele homem, os seus olhos são dele, e os olhos dele são seus. Então, ele é o homem a quem você deve respeito e fidelidade. E eu poderia passar aqui o dia falando para vocês de quantas imundícies nós nos permitimos viver e que nos impedem de ter o Espírito Santo nas nossas vidas. E eu gostaria, nesse momento, de concluir essa palavra para que nós possamos passar para a nova fase do nosso culto. Te respondendo uma pergunta. Como? Se você ouviu toda essa palavra e se você se identifica como alguém que de fato tem limitado o poder do Espírito Santo na sua vida, eu quero te dizer como resolver esse problema. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39, está escrito: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor Deus chamar. Observem que esses dois versículos vão falar de dois momentos na nossa vida. O primeiro, arrependam-se. Arrependam-se de tudo que você tem feito e que impede que o Espírito Santo entre na tua vida e te transforme e te use. E ele começa a dizer, se arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos teus pecados. E aqui eu quero te dizer que a tua salvação, a minha salvação, ela é o primeiro objetivo de Deus na minha vida, na tua vida. Mas ela não é o último objetivo, porque você vê que seguindo o versículo ele já diz o quê? E receberão o dom do Espírito Santo. O objetivo final de Deus na sua vida é que eu e você vivamos o reino de Deus aqui nessa terra. O Espírito Santo transforma, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo nos reveste de poder, nos dá autoridade e Ele limpa de nós tudo aquilo que não está de acordo com a vontade dEle. O mesmo Espírito que nos dá frutos, nós temos os frutos do Espírito, é o Espírito que também nos dá dons. E é Ele que é o objetivo final. É Ele o agente transformador, para que você não viva aqui só pela salvação, 10, 15, 20 anos, mas para que você verdadeiramente tenha aqui nessa terra uma vida abundante em Cristo, onde o Senhor vai te usar para o reino de Deus descer aqui na terra. Amém? E nesse momento, o que é que eu queria falar com vocês? A nossa equipe está aqui reunida e nós estamos num propósito novo. Eu não quero que nós façamos todos os meses cultos de mulheres aqui, só para que passemos horas buscando, enfim, tudo aquilo que vai estar agora no nosso projeto de vida, como semana que vem. Mas eu gostaria muito que você colocasse no projeto de vida: Senhor, eu quero mais de Ti.
Espírito Santo, eu te quero na minha vida. Espírito Santo, eu quero te receber. Sabe por quê? Porque que o Senhor falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso quer dizer, receber é aceitar. Se você não aceitar, se você não abrir o coração, se você não quiser, ele vai continuar onde está. Mas nós estamos num lugar exatamente como aqueles apóstolos estavam. Eles estavam reunidos em um só lugar, sentados, no momento que cai praticamente fogo do céu, e eles são transformados e são revestidos. Então, quando nós estamos nesse lugar e o mover do Espírito Santo desce aqui, a transformação é para mim e para você, mas ela só vai acontecer na sua vida se você verdadeiramente abrir o seu coração. E eu queria te dar um conselho. Talvez você nunca tenha buscado a presença do Senhor, talvez você nunca tenha aberto o seu coração para receber o Espírito Santo, porque você ainda não entendeu que é Ele que vai te curar. Você ainda não entendeu que é Ele que vai te proporcionar tudo aquilo que você está pedindo há anos. Apenas confie, acredite. Abra o seu coração e deixe que Ele te use da maneira que Ele quer te usar. E nesse momento, o que é que eu gostaria? Eu gostaria que você, que um dia já foi tocado pelo Espírito Santo, e você que um dia já abriu seu coração para o Espírito Santo e falava em línguas, e orava com pessoas, e vivia esse transbordar, mas deixou que essa fonte secasse na sua vida, venha aqui na frente para que nós possamos orar por você. Se você é alguém que está aqui na igreja por anos, por meses, sei lá quanto tempo, mas também nunca se rendeu, porque quando você vê o seu irmão cheio do Espírito Santo, você acha que devia ser menos, você acha que ele tinha que pular menos, você acha que ele tinha que rir menos, você acha que ele tinha que gritar menos, você acha que ele tinha que fazer menos. Mas hoje você entende que o Espírito Santo age da maneira que ele quer e não da maneira que você quer. E se você é alguém que realmente se arrependeu de todo o seu coração e quer também entregar a sua vida a Jesus e quer ter uma vida transformada aqui, eu também te convido a vir aqui na frente,